Você ainda está aqui, no escuro, sozinho. A ferida ainda pulsa, não é? Aquele nó na garganta. Aquele replay incessante da última conversa, do último olhar de desprezo. A humilhação. É um veneno lento, que se espalha silenciosamente pelas suas veias, te convencendo de que você é fraco, de que você não foi o suficiente. E o que o mundo te oferece? Conselhos vazios, mentiras convenientes. Eles te dizem para superar, para ser um homem melhor, para desejar o bem a ela. Dizem que o tempo cura tudo. Isso não é um conselho, é um manual para o abate, é um tranquilizante para a ovelha, para que ela caminhe mansa para o matadouro. É uma filosofia projetada para manter os fracos, dóceis, para que não questionem, para que não se rebelem, para que aceitem sua própria mediocridade em silêncio. Eles querem que você acredite que sentir essa dor é nobre, que o sofrimento te fará mais profundo. Que mentira perigosa! A verdade é muito mais sombria e muito mais poderosa. O que você chama de dor eu chamo de informação. É o seu sistema te alertando para uma fraqueza catastrófica que foi explorada. O que você chama de amor perdido, eu chamo de uma dependência estratégica que te deixou vulnerável. O que você chama de coração partido, Maquiavel chamaria de uma derrota tática. E derrotas não são para serem curadas. Derrotas são para serem dissecadas, estudadas, para que nunca, jamais, aconteçam novamente. Então, deixe-me ser brutalmente claro desde o início. Se você veio aqui buscando um ombro para chorar, um abraço virtual ou palavras de consolo, este não é o seu lugar. Pode ir embora. A internet está cheia de gurus da positividade tóxica que vão te vender a ilusão de que tudo vai ficar bem. Não vai. Não se você continuar sendo quem você é agora. Se a verdade te ofende, se a brutalidade da realidade te assusta, a porta está aberta. O que eu tenho para oferecer não é confortável, é perigoso, é uma filosofia que não busca a paz. Busca o domínio. Este não é um espaço para vítimas. É uma forja para soldados. Nós não vamos apagar a memória dela. Nós vamos transformá-la em combustível. Nós não vamos curar o seu coração, nós vamos armá-lo. Vamos pegar cada fragmento dessa humilhação, cada pedaço de desprezo que você sentiu, e vamos usar esse material para construir um império interior. Uma fortaleza tão impenetrável que a ideia de ser abandonado se torna uma impossibilidade tática. A maioria dos homens vai desligar agora. Vão voltar para sua zona de conforto, para sua dor familiar. Eles preferem o calor da própria miséria à frieza cortante do poder. Mas você ainda está aqui. Isso significa que uma parte de você já sabe, já entende que o caminho que te ensinaram é uma fraude. Então esqueça tudo o que te disseram, apague a mentalidade de vítima, a questão que nos trouxe aqui não é como reconquistá-la. Essa é a pergunta do fraco, do dependente. A nossa questão é outra. É uma pergunta muito mais secreta, muito mais poderosa. A questão é, como você transforma a agonia da traição na sua maior arma? A resposta está escondida à vista de todos, mas protegida por uma muralha de mentiras convenientes. É um segredo tão antigo quanto o próprio poder, sussurrado em corredores escuros de palácios e em campos de batalha silenciosos. É o grande truque. O truque de Maquiavel que os poderosos usam contra os ingênuos. E o truque é este: o mundo não opera com base na moralidade que te ensinaram na escola. Ele opera com base em uma única e brutal lei, a lei do poder. Tudo o que você foi ensinado sobre ser um homem bom é na verdade um manual de treinamento para a sua própria subjugação. Eles te disseram para ser gentil, para ser empático, para colocar os outros em primeiro lugar. Eles te venderam a ideia de que a nobreza está no sacrifício. Deixe-me traduzir isso para a linguagem da realidade. Sua bondade foi interpretada como fraqueza. Sua disposição para agradar não gerou amor, gerou desprezo. Porque no jogo sombrio da natureza humana, aquilo que cede facilmente, que não oferece resistência, não tem valor. Sua bondade não era uma virtude. Era um convite ao desrespeito. Sua empatia, a empatia, a arma secreta que usaram contra você.
Eles te ensinaram a sentir a dor do outro, a se colocar no lugar dele, uma ferramenta maravilhosa para santos e mártires. Mas uma vulnerabilidade catastrófica para um homem que busca construir um império. Sua empatia não foi uma ponte para a conexão. Foi uma porta destrancada para sua fortaleza, por onde o inimigo entrou sem fazer barulho, estudou suas defesas e saqueou seus tesouros mais preciosos. Você se preocupou tanto com os sentimentos dela, que esqueceu de proteger os seus próprios interesses estratégicos. E o seu amor incondicional? Isso não existe no mundo real. É uma fantasia poética. O que existe é uma economia invisível de valor, desejo e respeito. Um balanço constante. E no momento em que você deu tudo sem exigir nada em troca, no momento em que seu amor se tornou um recurso garantido e infinito, ele perdeu todo o seu poder de negociação. Ele se tornou comum, e o ser humano despreza o que é comum. Você jogou xadrez seguindo as regras do jogo de damas. Você entrou em uma guerra acreditando que era uma conversa. O truque de Maquiavel, o segredo proibido que ninguém tem coragem de te dizer, é que ser temido é infinitamente mais seguro do que ser amado. O amor é volátil, depende do humor, das circunstâncias, da oferta de um concorrente. O medo é baseado em algo muito mais primordial. Respeito. E o respeito não é dado, é tomado, é conquistado. Ele nasce não da sua capacidade de agradar, mas da sua capacidade de impor consequências. Da percepção de que você é um homem com um centro de gravidade próprio, com uma missão que transcende a aprovação de qualquer pessoa. Um homem cujos limites são linhas de aço, e não de areia. Ela não te deixou porque você não era bom o suficiente. Ela te deixou porque você era previsível. Porque você era seguro. Porque você era um território conquistado sem mais desafios, sem mais mistérios. Você se tornou um bem de consumo, e ela foi às compras. Julgo tierum, muito educa lá com vuntarius in cobogum, você estava jogando para não perder e, enquanto ela jogava para ganhar. Essa é a verdade sombria. A empatia excessiva é uma fraqueza. A bondade sem limites é um passaporte para o abuso. A busca incessante por aprovação é o caminho mais rápido para a mediocridade e o abandono. O universo não recompensa os homens legais. Ele recompensa os homens fortes. Não fortes no sentido de músculos ou brutalidade. Fortes no sentido de autodomínio, de estrutura interna. De serem a porra da rocha sobre a qual seus próprios mundos são construídos. Então pare de se perguntar, o que eu fiz de errado? Essa é a pergunta da vítima. A pergunta do poder é outra, qual princípio da natureza humana eu ignorei? Você ignorou o principal, as pessoas não são atraídas pelo que é bom para elas. Elas são atraídas pelo que é poderoso, pelo que é raro, pelo que representa um desafio, pelo que eleva o próprio status delas por simples associação. A sua dor, essa que te rasga por dentro, não é um sinal de que você amou demais. É o alarme do seu sistema te notificando de um erro catastrófico de cálculo. É a prova de que sua percepção da realidade estava fundamentalmente errada. E isso é uma notícia perigosamente boa. Porque você não pode mudar o que ela fez. Mas você pode e vai mudar a arquitetura de poder dentro de você que permitiu que isso acontecesse. A traição dela não foi um ato aleatório. Foi um sintoma. O sintoma de uma fraqueza estratégica que nós vamos agora transformar na sua maior fonte de poder. A humilhação que você sente não é o seu fim. É a sua matéria-prima. Então, como forjamos essa matéria-prima? Como transformamos a lama da humilhação no aço de um imperador? Você precisa de um método, um sistema, uma arma secreta. Não estou falando de truques baratos de sedução ou frases de efeito para usar em um bar, isso é para amadores, para meninos. Nós estamos construindo um sistema operacional interno. Um novo código que vai governar cada pensamento, cada ação, cada decisão que você tomar daqui para frente. Este é o protocolo, a disciplina que separa os lobos das ovelhas, e ele é composto por 4 pilares. 4 disciplinas perigosas que, uma vez dominadas, te tornarão irreconhecível. O primeiro pilar é a fundação de tudo, é a sua fortaleza.
Eu o chamo de asterisco por o princípio da cidadela interior. Asterisco. Pense nisso. O que te destruiu foi a dependência. Sua felicidade, sua validação, seu senso de valor, tudo estava terceirizado, depositado nas mãos de outra pessoa. Você deu a ela a chave da sua própria paz. E quando ela foi embora, ela não levou apenas o amor dela, ela levou você junto. A cidadela interior é a recuperação radical dessa soberania. O imperador estoico Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força. Sua mente é o único território que você realmente governa. E, até agora, você permitiu que ele fosse invadido, saqueado e colonizado por pensamentos sobre ela. Pela memória dela, pela ausência dela. A partir de hoje você se torna o guarda implacável dos seus portões mentais. Você pratica o que eu chamo de asterisco por indiferença seletiva por ela. Isso não significa se tornar um robô sem emoções. Significa se tornar o mestre delas. Significa escolher deliberadamente o que tem permissão para te afetar. Ela postou uma foto com outro? Um evento externo. Não tem permissão para cruzar suas muralhas. Você soube que ela está feliz? Um evento externo, irrelevante para sua missão. A sua paz não é negociável. O exercício é simples, mas brutal. Toda vez que um pensamento sobre ela surgir, você não o combate. Você não o suprime. Você o observa friamente, como um general observa o movimento de um exército inimigo em um mapa. Você o rotula, pensamento invasor, e então, calmamente, você o escolta para fora dos seus portões, e retorna o seu foco para o que você controla. Sua respiração, seu trabalho, o peso que você está levantando. No começo, será uma guerra. Os ataques serão constantes. Mas com o tempo, os ataques se tornarão mais fracos, mais esparsos. Porque o inimigo entenderá que a sua cidadela é impenetrável. Você vai construir um santuário interno tão poderoso, tão sereno, que o caos do mundo exterior se tornará apenas um ruído distante. O segundo pilar é a sua arma ofensiva no jogo social. É asterisco por a lei da escassez deliberada. Asterisco por. Lembre-se do que falamos. Sua bondade, sua disponibilidade constante, sua disposição para agradar, isso te tornou comum, e o que é comum não tem valor. Você era um recurso infinito. E recursos infinitos são explorados até a exaustão. Agora, você vai inverter o jogo. Você vai se tornar um recurso escasso, perigosamente escasso. Seu tempo, sua atenção, sua energia, sua validação. A partir de hoje, eles não são mais distribuídos gratuitamente, eles são investimentos. E você só investe em coisas que te trazem um retorno em conhecimento, em força, em crescimento, em poder. Isso significa que você vai desaparecer. Não de forma dramática ou infantil, de forma estratégica. Você vai parar de orbitar o mundo dela, vai parar de checar suas redes sociais, vai parar de responder instantaneamente, você vai criar um vácuo, um silêncio. Sua atenção, que antes era um holofote desesperado sobre ela, agora se volta 100% para dentro, para a sua missão. E aqui entra o terceiro pilar, o motor do seu novo império, asterisco por o domínio da missão, asterisco, asterisco. Um homem sem uma missão que o consuma é um barco sem leme, à mercê de qualquer vento emocional. O seu erro foi fazer dela a sua missão. O seu propósito era agradá-la, mantê-la, e quando a missão falhou, o seu universo entrou em colapso. Isso acaba agora. Sua missão é a construção do seu império. E esse império pode ter qualquer forma. Pode ser seu corpo, forjado em uma escultura de disciplina e poder na academia. Pode ser sua carreira, construindo um negócio, ou subindo na hierarquia com uma ambição predatória. Pode ser uma habilidade, dominando um instrumento, uma linguagem, uma arte marcial. Não importa o que importa é que seja algo seu, algo que te consuma. Algo que te force a ser melhor a cada dia. Algo tão grande e tão desafiador que a validação de uma única pessoa se torna uma distração insignificante. Você não persegue mais, você constrói.
E o que você constrói atrai. O poder gravitacional de um homem focado em sua missão é a força mais magnética do universo. As pessoas, e especialmente as mulheres, são atraídas não pelo homem que precisa delas, mas pelo homem cujo mundo é tão interessante, tão vibrante, que elas desejam fazer parte dele. Ela não será mais o centro do seu sistema solar. Ela será, no máximo, um planeta que pode ou não ter o privilégio de orbitar o seu Sol. E isso nos leva ao quarto e último pilar, o mais secreto, o mais poderoso, a disciplina que une todas as outras, é a *alquimia fria, *, a dor que você sente agora, a raiva, a humilhação, os gurus do bem-estar te diriam para liberar isso, para perdoar. Que desperdício de energia! Essa dor é o combustível de mais alta octanagem que você jamais terá, é energia nuclear emocional, e nós não vamos desperdiçá-la, nós vamos canalizá-la. A alquimia fria é o processo de transmutar o veneno emocional quente da mágoa no combustível frio e eficiente da ambição. O método é este: toda vez que a memória dela te atingir, toda vez que a pontada da traição vier, você não a afoga em álcool ou distrações baratas. Você a USA, você a transforma em ação. Sentiu a dor? Ótimo! Vá para a academia e faça mais uma série. Use a imagem do rosto dela para te empurrar além do seu limite. Sentiu a raiva? Perfeito! Sente-se e trabalhe no seu projeto por mais 2 horas. Deixe que a fúria se transforme em foco absoluto. A humilhação te visitou no meio da noite? Levante-se e leia um livro que te fará mais inteligente, mais perigoso. A memória dela não é mais uma ferida. É um gatilho, um comando. Um lembrete para adicionar mais um tijolo ao seu império. A cidadela interior para te proteger. A escassez deliberada para criar valor. O domínio da missão para te dar um propósito. E a alquimia fria para abastecer o seu motor. Este é o método. Este é o caminho. Não é um caminho de cura. É um caminho de armamento. Você não está juntando os cacos do seu antigo eu. Você está derretendo-os e forjando uma nova armadura. Uma nova espada. O homem que foi abandonado está morrendo, a cada dia que você pratica essa disciplina. E no lugar dele, algo muito mais frio, muito mais focado e infinitamente mais poderoso está começando a tomar forma. E lentamente, quase imperceptivelmente no início, você vai notar a mudança. O barulho na sua cabeça vai diminuir. Aquele replay incessante da dor, da humilhação, vai começar a falhar, como uma transmissão de rádio perdendo o sinal. E no lugar dele, um silêncio novo vai crescer. Um silêncio poderoso. Um silêncio frio. As pessoas ao seu redor também vão sentir. Elas não saberão nomear, mas sentirão uma diferença na sua presença. Sua antiga energia de necessidade, aquela aura de quem busca aprovação, terá desaparecido. Em seu lugar, haverá uma calma. Uma calma perigosa. A calma de um predador em repouso, que não desperdiça energia, que observa tudo, mas não reage a nada. Este é o nascimento do que eu chamo de gênio da frieza. Não é a frieza de um homem morto por dentro, é a frieza de um estrategista. A frieza de quem aprendeu a ver o mundo não como um palco de emoções, mas como um tabuleiro de xadrez. Você não será mais um peão reagindo aos movimentos dos outros. Você se tornará o jogador, calculando 3, 4, 10 movimentos à frente. As emoções suas e dos outros não serão mais suas mestras. Serão informações. Dados a serem analisados e, se necessário, explorados. Você alcançará o que os antigos imperadores buscavam: o domínio total. Não o domínio sobre os outros. Isso é um jogo para tiranos pequenos. Você alcançará algo muito mais raro: o domínio total sobre si mesmo. Sobre seu foco, suas reações, seu estado interior. O caos pode reinar lá fora, o mundo pode queimar, mas dentro da sua cidadela, a ordem é absoluta. A paz é impenetrável. Porque sua paz não dependerá mais de uma mensagem dela, de um olhar de aprovação, de uma validação externa. Sua paz será forjada por você. Para você. Será sua propriedade inalienável. E com esse domínio virá uma nova forma de confiança, uma confiança perigosa. Não é a confiança barulhenta do arrogante que precisa anunciar suas qualidades.
É a confiança silenciosa e letal de quem conhece o próprio poder porque o construiu, tijolo por tijolo, no fogo da sua própria dor. É a certeza de que, não importa a tempestade, você é a porra da rocha. É a compreensão de que você não precisa de ninguém para te completar, porque você já é um universo inteiro. Essa confiança é perigosa porque te torna ilegível, impossível de manipular. As velhas armas que usavam contra você, a culpa, a chantagem emocional, a promessa de afeto, se tornarão inúteis. Elas ricochetearão na sua nova armadura, sem deixar um arranhão. Tentar te manipular será como tentar negociar com a força da gravidade, uma perda de tempo. E ela? Há a questão que ainda pulsa em algum canto escuro da sua mente. O que acontecerá com a memória dela? Ela não vai desaparecer, mas o poder dela sobre você será aniquilado. Você vai se lembrar dela não com dor ou raiva, mas com uma estranha e distante indiferença. Talvez até com um toque de gratidão fria. Ela não será mais a mulher que quebrou seu coração. Ela será a ferramenta involuntária que forçou sua transformação. A pedra de amolar que afiou sua lâmina. Você a verá como um fantasma de uma vida passada, uma personagem secundária na história da sua ascensão. E se por acaso o destino a colocar no seu caminho novamente, ela não encontrará o homem que deixou para trás. Ela encontrará um estranho. Um homem cujo olhar não busca mais nada nela, cujos ombros não carregam mais o peso da ausência dela. Ela sentirá o vácuo onde antes existia o seu poder sobre ele. E isso, meu amigo, será mais desconcertante para ela do que qualquer palavra de ódio ou vingança. O oposto do amor não é o ódio. É a indiferença. A indiferença é o checkmate. Nada e ninguém te afetará da mesma forma novamente, não porque você se tornou insensível, mas porque você se tornou soberano. Uma ofensa será apenas a opinião de alguém. Uma traição será apenas uma informação sobre o caráter do outro, não sobre o seu valor. O abandono se tornará um conceito obsoleto, porque como alguém pode abandonar um império? Você não vai mais buscar a felicidade, você vai encarnar a força. E a felicidade, o respeito, a admiração, essas coisas se tornarão subprodutos inevitáveis da sua nova identidade. Elas virão até você, não porque você as persegue, mas porque são atraídas pelo seu centro de gravidade. O homem que se arrastava no escuro ferido e humilhado está morto. Ele foi o sacrifício necessário, ele foi o combustível para a forja. Em seu lugar ergue-se algo novo, um arquiteto, um imperador, um gênio da frieza. O jogo não mudou. Você mudou. E ao mudar a si mesmo você quebrou o tabuleiro antigo e construiu um novo. Onde você, e somente você, define as regras. Você ainda está aqui. Muitos já foram embora. A verdade é um filtro brutal. Ela queima a pele dos fracos e os faz correr de volta para a escuridão confortável de suas mentiras. Eles não aguentaram. Eles preferem a familiaridade da sua dor à disciplina do nosso poder. Mas você permaneceu. Você ouviu. Você absorveu. E agora você tem o conhecimento, você tem o mapa da sua própria fortaleza, você tem as 4 disciplinas, a arma está na sua mão. Mas uma arma não serve para nada se não for empunhada, um mapa é inútil se você não der o primeiro passo. O conhecimento que eu te dei, sem aplicação diária e implacável, é apenas um conjunto de palavras bonitas. É veneno, não antídoto, porque te dá a ilusão de poder sem a substância dele. Não se engane, este não é um concerto rápido, é uma guerra. Uma guerra travada a cada manhã quando você acorda. Uma guerra travada toda vez que a memória dela tentar invadir sua cidadela. Uma guerra travada contra o seu antigo eu, contra a preguiça, contra a fraqueza que anseia por voltar. Este caminho é solitário. Exige sacrifício, exige que você escolha a dor da disciplina em vez da dor mais fácil do arrependimento. E é por isso que precisamos de um pacto, um juramento, um ponto de não retorno. Este não é um vídeo, é uma porta, e ao atravessá-la você queima a ponte atrás de você. Então, este é o seu primeiro ato de comando. Sua primeira decisão como arquiteto do seu novo mundo. Vá até a seção de comentários, agora, e escreva uma única palavra. Este não é um pedido para mim, não é para o algoritmo.
É um comando para sua própria alma. É um contrato que você assina com seu futuro eu, usando a tinta da sua determinação. É a sua declaração de guerra contra a mediocridade. A palavra é *forjadeo por evara. Não curado, não consertado. Curar é para os doentes, consertar é para os quebrados, você não é nenhum dos dois. Você foi testado no fogo da humilhação e não quebrou. Você foi martelado na bigorna do desprezo e não cedeu. Você foi mergulhado na água fria da realidade e emergiu mais duro, mais afiado. *forjadeo por io formai. Ao escrever essa palavra, você deixa de ser um espectador passivo e se torna um de nós. Um legionário. Você sinaliza para si mesmo e para os outros homens nesta arena que você aceitou o pacto. Que você escolheu o aço em vez da ferrugem. Este espaço não é um canal, é o pátio de armas da nossa fortaleza, e cada comentário com essa palavra é mais um tijolo na muralha, mais um soldado na formação. Se você não está pronto para este compromisso, saia em silêncio, nós não temos tempo para os indecisos. Mas se você está pronto, se você sentiu a verdade nestas palavras vibrando no seu âmago, faça o juramento. Escreva. *porjadeo porjadei, o tempo do luto acabou. A era do seu domínio apenas começou.